Olá, pré-candidato, bom dia. Meu nome é Valéria, sou repórter do Portal Norte e vamos dar início à nossa série de entrevistas a pré-candidatos à Prefeitura de Manaus. Por que o senhor resolveu colocar novamente seu nome nas eleições agora para comandar a capital do Amazonas? Bem, eu sou de um partido PSOL, né, Valéria? E o pessoal que indica os seus quadros, nós somos 3 pré-candidatos lá no PSOL, porque o PSOL se divide em alas. Então, as 3 alas como se fossem 3 partidos diferentes. Cada um apresentou uma candidatura e apresentaram a minha. Na eleição para governador, a mesma coisa. Era o Israel o candidato, a rede indicaria o vice-governador. Como a rede não indicou, me indicaram. Quer dizer que meu nome está em alta no PSOL, não é? E agora me indicaram para fazer parte dos 3 candidatos que vão disputar a pré-candidatura. Natália Demes, Marcelo Amil e Tomás Barbosa. O que for eleito será o candidato, o que for escolhido será o candidato do PSOL. Sendo eu ou sendo eles, eu vou estar do lado deles, eu vou estar na rua com eles. Sendo eu, vou estar, eles vão estar comigo. A gente conversa todos os dias. Isso não é uma forma de dividir o partido, é uma forma de fazer democracia interna. A esquerda tem essas coisas, né? E eu estou aqui muito agradecido pelo meu partido e muito a fim de fazer um bom trabalho. E como o senhor avalia a situação de Manaus hoje? Começando por onde? Começando por onde? Manaus está complicada. Manaus está dentro de uma gaveta. Você percebe uma gestão improvisada. Eu acabei de falar pro portal, eu estou falando no portal, eu falei para a rádio. Se você pega saúde, educação, transporte, cultura e lazer, tu pega alguns eixos que a cidade começa a trabalhar. Quando você faz saúde, você faz obras. Quando você faz educação, você faz obra. Quando faz transporte, faz obras de infraestrutura no transporte. Quando você faz cultura e lazer, também. Aí você vê o prefeito como um grande mestre de obras. E aí você começa a ver que no transporte coletivo, para oferecer transporte, tem que pavimentar a rua, tem que criar uma empresa reguladora para fazer saúde e educação também. Aí você vê que a cidade vai crescendo o organograma da cidade. E ele cresce e a gente vê investimentos em cada um desses órgãos da prefeitura. Você não vê investimentos coerentes na educação, é o senso comum, não vê na saúde, você não vê nada de cultura e lazer em Manaus. Você não vê nada na questão quando eu falo de saúde, eu falo de saneamento básico. Eu falo de coleta seletiva. Onde é que está o saneamento de Manaus? Não tem saneamento em Manaus. Então, se você vai pegar por todos os lados, você vê que está abandonada. E quando a prefeitura cuida bem da cidade, ela incentiva o comércio, incentiva a indústria, incentiva tudo. Como é que está o centro de Manaus? Como é que está a pessoa no bairro? Qual o timer que um cidadão tem para vir do bairro ao centro no transporte coletivo? Como é que está a questão das escolas? Como é que está a questão das UBSs? Então, as coisas simples, sabe, o senso comum da prefeitura não está sendo feito. Então, você fica, de certa forma, indignado em ver uma prefeitura desorganizada, um prefeito gastando milhões em pão e circo, que é a questão desses passos da vida, preocupado em fazer praça para colocar a foto do cachorro da namorada. Chegamos ao cúmulo do deboche em Manaus e do desrespeito com a população. Que os pets precisam ser bem tratados, sim, mas dessa forma não. Aí o pessoal tem um programa bom e resolve levar para a sociedade. Não dá para falar tudo de uma vez, mas é mais ou menos isso. Com orçamento de 9 bilhões, o senhor acha que dá para fazer mais por Manaus? Dá. A prefeitura arrecada e gasta mal. Eu não pagaria 700 mil reais para um DJ, por exemplo. Não é? 400 mil por uma festa. E se você vai ver os preços públicos, os preços de concorrência são todos muito altos, fora do mercado. Mas a prefeitura pode ganhar mais ainda. O prefeito, além de arrecadador, pode contribuir com a política tributária para ganhar mais dinheiro. Por exemplo, quando você incentiva, limpa o centro da cidade de Manaus hoje, você investe dinheiro lá, você revitaliza o centro, retorna com emprego, retorna com renda, retorna com tributos. Você sabe que a prefeitura vive dos tributos. Imposto, taxa e contribuição de melhoria. Os impostos são ISS, ITBI e por aí vai. As taxas são tantas. Contribuição de melhoria você não tem em Manaus. Ninguém cobra. Mas quando você pega o ISS, que ele é 5%, na construção civil, e você baixa para 3%, quer dizer que um cidadão que ia gastar 100 mil, que ia gastar 5 mil de ISS, ele gasta só 3 mil. Bem, ele economiza 2. Isso gera outros investimentos. E a construção civil está desaquecida em Manaus.
E, dessa forma, a prefeitura gera, sim, recursos, gera emprego, gera renda e gera arrecadação. 9 bilhões mantém essa máquina, mas dava para fazer muito mais e também dá para arrecadar muito mais. Tributos federais, contribuições federais, transferências, convênios não estão vindo. Ninguém crê que esse prefeito possa fazer. Não quero falar mal da pessoa. Eu não estou aqui para falar mal de pessoas. Eu estou aqui para falar mal de gestões. O Davi precisa trabalhar com profissionalismo, planejar gastos, despesas, planejar arrecadação, fazer uma política tributária para o Estado, aliás, para a cidade, e fazer uma política de gasto bem feita. Qualquer pasta que você abrir agora vai ter gastos excessivos. Qual a análise que o senhor faz da educação e da saúde no Amazonas? Educação está precária, querida. Sempre foi. No Amazonas, no Brasil, sempre foi precária. Por quê? A educação ela é voltada para a função ensinar. Você vai passar de hora a aprender português e matemática. A educação tem que ser voltada para o homem integral. Se eu te perguntar a quem pertencia esse território aqui, se eu te perguntar o que foi a União Ibérica, você não vai saber, tu não tem obrigação de saber. Se eu falar para vocês que o Amazonas surge no território espanhol, que o Grão-Pará era outro país e não o Brasil, ninguém vai saber. Por quê? Porque a educação ela é tabular. A educação ela tem que formar o homem integral, formar o indivíduo para a sociedade, não formar o indivíduo somente para o serviço público, que a educação brasileira forma servidores públicos, não é? A gente vai trabalhar no Estado. Então, quando você melhora o currículo, melhora o ambiente acadêmico, eu estou falando acadêmico sala de aula, entra numa sala de aula completamente insalubre. As escolas são fechadas por tudo que é lado, tem mais grade do que em presídio. Parece que ali não está se tratando com pessoas. Não entra na vida das pessoas. Ninguém vai ali e sai com a resposta para a sua vida. É passar português, matemática e geografia. Se eu me preocupar só com isso, eu deixo de formar cidadão pensante. Vou formar cidadãos alienados. Então, a educação, primeiro por aí. E depois o ambiente, depois a formação dos professores e depois os salários. Ninguém vive com isso, com um salário tão baixo. Então, precisa melhorar o currículo, melhorar o ambiente acadêmico, escolar, e melhorar a vida dos profissionais. Em relação à mobilidade urbana, o senhor... De educação, só educação. Educação e saúde. Então, faltou saúde. Saúde é análogo. É a mesma coisa. Não é? Melhorar o ambiente, saúde preventiva. Quando eu falo de saneamento básico, eu falo de saúde. Quando eu falo em limpeza de lixo seletiva, coleta de lixo, eu falo de saúde. Não é? A gente está falando de saúde preventiva. Questão de limpeza de igarapés é saúde. Pavimentação é saúde. A cidade ela é insalubre, a cidade tem péssima coleta de lixo, a cidade não tem saneamento básico e cai dentro da UBS. Chega lá, não tem o quê? Hospital, não tem medicamento. Se tu chegar na UBS, tudo é rotavírus. De onde vem o rotavírus? Da sujeira da cidade. Tu está me entendendo? Aí cai na UBS. Aí, se você quer uma coisa mais complexa, cai no CIRREG. O CIRREG é um terror. Você vai lá no CIRREG, você faz a tua marcação de consulta, demora um tempão, não sai. Enfim, gerenciamento falta para a cidade de Manaus. O prefeito, de novo, precisa se profissionalizar e profissionalizar a gestão dele, planejar. Não estou aqui criticando a pessoa, assim, falando mal com o prefeito, isso é aquilo. Não estou levantando calúnia, estou levantando soluções. Gerencia, meu irmão. Vai lá, trabalha, pega teus técnicos e põe a prancheta, faz um organograma. Deixa de criar secretaria para pagar aliados políticos. Cria secretaria para servir para a cidade. É muito simples. Quer sugestão? Fala com a população. Ninguém é inimigo de ninguém aqui. Eu não estou tratando ninguém com algoz. Eu estou me colocando porque eu vejo defeitos na Prefeitura de Manaus. E sei que posso fazer. Você pode fazer, você vê defeitos. Todo mundo vê defeitos. Agora não dá para correr em Barcelona, dizendo que vai incentivar esse esporte aqui. Pô, se ele fosse o Magic Johnson, não é? Mas não é. Balela. Sabe? Tem que ter respeito para a população também. E em relação à mobilidade urbana, o senhor acha que Manaus pode avançar melhor? Com certeza. Manaus pode andar melhor. Eu gostei. Valéria, você me traz cada coisa. Então, essa questão, deixa eu te falar. Se você pega as grandes cidades, se tu pegar, vamos pegar o século passado, as ferrovias, acabou. Não é? Por miopia de marketing. O ônibus já acabou, filha. O Uber já acabou com o ônibus.
Na hora que alguém colocar um transporte coletivo para 5, 6 pessoas, pegando de porta em porta, deixando onde quer, como faz o Uber individualizado, já foi o ônibus de Manaus, do mundo inteiro, por miopia de marketing, porque eles acham que é da forma deles. A gente tem uma passagem cara, só para as avenidas principais, e aí depois você não sabe como vem essa passagem, não é? O serviço é ruim, é para o ônibus, vamos falar dos demais. E você sabe que o mundo inteiro já se paga a passagem trecho a trecho. Vamos lá. Eu peguei o ônibus agora na colônia japonesa. Eu pago R$ 4,80 até o centro. Ele, se pegar na Epaminondas até o centro, vai pagar R$ 4,80. É justo? O cidadão está na reserva Duque ali e pega o ônibus para a Feira do Produtor. Ele paga R$ 4,80. Se ele o outro pegar de lá até o centro, é R$ 4,80. É justo? Então já está na hora de pagar a passagem diferenciada trecho a trecho. Como é na cidade do Porto, como é no mundo inteiro. Eles dividem a cidade em 3 zonas, por exemplo. Se você viaja dentro da tua zona, você paga 50%. Se viaja dentro de 2 zonas, 75%. E se viaja o percurso inteiro, 100%. Se você está na tua zona e desceu ali e vai pegar da outra zona, você só paga o diferencial. E assim sucessivamente. Hoje, em Manaus, se você está lá na Feira da Compensa e pega até o São Jorge, é R$ 4,80. Se você compra um remédio ali e desce até o centro, é mais R$ 4,80. Para voltar é a mesma coisa. Tu paga quase R$19 para ir voltar ao centro. Então, a passagem cara, precisa debater. E como é que eu vejo o preço da passagem? Analisando a planilha de custos dos transportes coletivos. Se vocês souberem onde está, me apontem. Como é que é a base de rateio? Como é que é o sistema de custeio ali? Como é que é precificado os indiretos, os custos diretos? Se é base hora homem, hora máquina? Ninguém sabe desses estudos. Por que a Prefeitura de Manaus, os vereadores, não discutem a passagem com a gente? Não traz aqui a planilha de custos para a gente ver o preço da passagem. E por que não se estuda a passagem diferenciada? Você não pega um avião daqui para São Luís e paga o mesmo preço para São Paulo. Tu paga trecho a trecho. Diminuiu a arrecadação do transporte aéreo? Não, aumentou. Porque quando você diminui o preço, você aumenta a procura. Senão a economia estava errada. A passagem é cara, as pessoas preferem ir no centro uma vez na semana do que ir todos os dias, porque sai caro. Você deixa de fazer alguma coisa porque a passagem do ônibus é cara. Passagem cara, sistema precário, ruas precárias. Você está me entendendo? E a gente não vê nada disso. E aí vem o último, fundamental, que sacramenta de vez, que é um transporte de massa. Como é que uma cidade, uma metrópole, de 2.063.000 habitantes, contados, fora os 100 mil não contados, não tem um transporte de massa, um VLT ou BRT ou qualquer coisa? Tem gente para fazer isso em Manaus? Tem planejamento urbano. Não dá para você sair, vamos pegar de novo o mesmo exemplo, lá do Santa Delvina, 7 da manhã, e chegar às 9h30 no centro de Manaus.